Boa tarde, pessoal. Vamos então começar aqui a nossa correção das questões que foram passadas na sexta-feira para vocês, tá bom? Coloquei um videozinho para tentar dar uma explicação,zinha, mas agora o que vale é essa correção aqui. Ainda vamos trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? E na questão 6, ele fala que tem dois catetos, um que mede 10 centímetros e outro que mede 10 raiz de 3. Nós queremos saber qual é o cosseno do menor ângulo. Então vamos montar aqui pode ser assim, olha. Entre 10 e 10 raiz de 3, isso aqui é maior, não é? Então isso aqui, olha, vai ser o nosso 10, e aqui vai ser o nosso 10 raiz de 3. Ok? Pela definição que nós vimos que o cosseno de um ângulo x é cateto oposto sobre, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então nós precisamos do cateto adjacente e a hipotenusa. Agora, nós queremos o menor ângulo. Pelo desenho aqui, já que aqui é o menor lado, quem está oposto para ele é o menor ângulo. Vou chamar aqui de x, ângulo x. Então nós queremos saber o cosseno desse ângulo aqui. Nós já temos o cateto oposto, não é? O adjacente, só que falta a hipotenusa, porque nós temos que ter o adjacente e a hipotenusa. E para achar aqui a hipotenusa, vou chamar aqui de A, vamos usar o teorema de Pitágoras. E vai ficar assim, olha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, não é? Logo, A ao quadrado é igual. Aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é 100. O 2, quando vier para cá, corta a raiz, mais 10 ao quadrado, 100. Logo, A é igual. 3 vezes 100 dá 300, mais 10, 400. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a 400. Logo, A é igual a raiz de 400, não é? Que vale 20. Então aqui, olha, vai ser 20. Como nós queremos o cosseno do ângulo x é cateto adjacente, que é 10 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 20. Corta 0 com 0, né? E nós temos aqui raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tem mais alguma coisa. E vamos dividir por 2. Então, 1,7 dividido por 2, coloco um 0 aqui, né, e tiro a vírgula. Não dá para dividir, coloco 0, 0, dá mais ou menos 8. 8 vezes 20 dá 160, não é? Sobram 10, se eu quiser continuar a divisão. E assim vai. Então, dá aproximadamente 0,8 e alguma coisa aí. Bom, então, é só ver a alternativa aí, certo? E essa próxima questão, ela fala sobre acessibilidade, certo? Então, às vezes, nós podemos observar que existem rampas para acessibilidade que elas não são adequadas para o uso, né? Então, o uso adequado é o seguinte. Ela fala que é de 5%. 5% em relação ao comprimento. Por exemplo, se você tem aqui 1 metro, essa altura aqui, olha, ela vai ter que ter 5% em relação a esse 1 metro. Então, 5% de 1 metro não tem 100 centímetros? 5%, né? 5% é igual a 5 centímetros. Certo? Então aqui tem que ser 0,05. Essa aqui é a condição dela. Então tem que ser, na verdade, ela é bem baixinha, para poder ter o apoio do cadeirante. Então o que acontece? Só que foi feita uma rampa aí com 1 metro por 2 metros aqui, ó. E nós queremos saber desta aqui em relação a quanto teria que ser feito, quanto tem que ser tirado ainda. Tem que diminuir muito isso aqui, viu? Então, para 1 metro, ela teria que ser muito mais longa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos fazer aqui essa proporção aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro, esse aqui. 1 está para... Esse lado aqui nós não conhecemos ainda. 1 está para... Ou pode ser 1 está para L, esse comprimento aqui. Assim como 0,05 está para 1. Tá certo? E agora nós fazemos aqui, ó. Nós temos 0,05 L é igual a 1. L é igual a 1 dividido por 0,05. Logo, esse comprimento aqui, olha. Se aqui for 1 metro, aqui ele deveria ser quanto? 1 dividido por 0,05.
Tem duas casas, eu coloco 2 zeros, isso aqui está eliminado. 100 dividido por 5 dá 20. Portanto, teria que ser 20 metros. Então, aqui, se aqui for 1 metro, aqui teria que ser 20. Não é? 20. Ok? Bom, isso aqui foi dado, mas não é para ser usado. Então, se aqui é 20 aqui é 1 metro, qual seria o tamanho ideal daqui? Vamos usar Pitágoras. Vou chamar aqui de D aqui, ó, essa distância aqui, essa inclinação aí teria que ser, usando Pitágoras, nós temos 20 ao quadrado, que é o que nós calculamos, tem que ser isso aqui. Se aqui for 1 metro, aqui tem que ser 20, mais 1 ao quadrado. Logo, D é igual 20 ao quadrado dá 400, mais 1, 401. Não é? Então, D é a raiz quadrada de 401. Esse seria o tamanho que teria que ser essa rampa aqui, e não 2 metros. Mas o ideal, então, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o cálculo, o tamanho dela, que tem que ser isso aqui, e subtrair já do valor que foi dado. Esse seria o novo tamanho dessa rampa aqui, tá bom? Então, só para lembrar aqui, o ideal é, para cada 1 metro, você pode ter apenas a altura máxima de 5 centímetros para essa rampa. Para que não fique muito trabalhoso, para que um cadeirante ou alguém possa usar. Essa próxima questão aqui, ela fala sobre a inclinação que um campo, né, qualquer campo de futebol deve ter para que a água escoe lateralmente. Porque senão ficaria muito empoçado, né? Claro que eu fiz aqui um desenho meio exagerado, né? Mas o campo de futebol é o seguinte. Isso aqui normal, se ele fosse normal, né, teria que ser completamente reto. Só que ele tem 106 metros, de uma trave a outra, né? E, na verdade, lá no centro, onde o meio de campo, ele tem uma pequena inclinação. Claro que ninguém vai, não é isso aqui nunca, é bem pouquinho, para que não se tenha, se perceba, né, na hora de correr. Somente a água que vai escorrer aos poucos. Então, ele sabe o seguinte, ó, ele falou que tem que ter uma altura, né, de 0,5% em relação ao campo total. E ele quer saber, então, qual é essa altura em relação a isso aqui. Ó. Isso aqui, na verdade, não é nem trigonometria, tá certo? É só mais uma porcentagemzinha. Então, veja o seguinte, se o total do campo ele tem 106 metros, a metade que é daqui para cá vai ter que ter 53 metros, tá certo? E essa altura aqui tem que ser 5% disso aqui. Então, é 5% de 53. Como é que nós colocamos 5%? 0,5%. Escrevemos assim, ó. Não é? 0,5%. E aqui, vamos multiplicar esse com esse, ó. 53 vezes 0,5. 5 vezes 3, 15, 1. 5 vezes 5, 25 e 26. Dá 26,5. 26,5 metros, né? Sobre 100. Agora, vocês sabem que quando nós vamos dividir por 100, nós vamos andar 2 casas para a esquerda. Vai ficar assim, olha. Metros. Então, isso aqui teria que ter 0,265 metros. Mas ele quer saber em centímetros. E para transformar em centímetro, né? Lembrando que nós temos metros, decímetros, centímetros. E nós andamos 2 casas de metro para centímetros, andamos 2 casas para a direita. Então, andar 2 casas para a direita, olha, 1, 2. Fica 26,5 centímetros. Então, 26,5 centímetros, mais ou menos um palmo. O campo do centro até onde ele está na trave, tem um palmo um pouquinho maior. Devido à distância ser muito grande, isso aí você quase não percebe, tá bom? Mas a água, ela tem um espaço suficiente para poder escoar. Essa próxima questão aqui, ela fala sobre o exército, né, decidiu medir a largura de um rio. Ele mediu, né, pegou aqui como referência uma árvore, viu um ponto de referência aqui, olha, uma pedra, por exemplo, e daqui para cá pegou uma outra pedra e viu que aqui a distância era de 9 metros. Certo? Então, essa árvore serviu como referência. E ele quer saber qual é a largura, então, desse rio. Vou chamar aqui de L. E aqui, olha, o que foi que ele fez? Olha. Ele verificou que esse ângulo aqui era π sobre 3 radianos. Ele está em radianos, tá certo? E para nós transformarmos de radianos, né? Aqui não vou colocar 3,14 não. Então,
aqui no lugar de para transformar em graus, nesse lugar de π, nós vamos colocar 180. E vamos dividir por 3. Então é 60 graus, tá bom? Estou colocando aqui 180 porque nós estamos trabalhando com radiano. Então, radianos você não pode colocar 3,14 não. Então o ângulo que era π sobre 3, na verdade vale 60 graus. É esse ângulo aqui, ó. E nós queremos saber a largura do rio. Nós temos, em relação a esse ângulo, o cateto oposto e temos o cateto adjacente aqui, não é? Então, vimos que a tangente de um ângulo x é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? Então, a tangente de quantos graus? Tangente de 60 graus, que é esse ângulo aqui, é o cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que é 9. A tangente de 60 graus, né, naquela tabelazinha, nós temos que é raiz de 3. É igual a L sobre 9. Vou colocar aqui 1 para facilitar a proporção. L vezes 1 dá L, 9 vezes raiz de 3 dá 9 raiz de 3 metros. Ok? Então a única novidade que teve aqui agora foi que, quando está em radianos para transformar em graus, no lugar do π você substitui por 180. É claro que isso aqui depois, lá na frente, quando entrarmos em ciclos trigonométricos, isso aqui também vai ser mais usado, tá bom? Mas por enquanto é isso. E essa próxima questão aqui, ele tem uma circunferência, ele fala sobre meia corda, né? O que é meia corda? Então, veja o seguinte, ó. Primeiro, nós temos a circunferência, nós temos aqui os quadrantes, tá certo? E aqui, olha, você pode traçar aqui, ele falou que o ângulo é de 45 graus, aqui também 45 graus. Isso aqui, olha, essa distância aqui, olha, é uma corda. Mas ele quer saber o tamanho de meia corda. Sendo que o raio é 60. Isso aqui não é o raio, olha. Aqui é 60, aqui é um ângulo de 45 graus. Ele quer saber isso aqui, olha. Essa meia daqui para cá é uma corda. Né? E aqui ele quer saber só essa metade aqui. Então isso aqui é bem direto. Né? Nós temos o seguinte. Em relação a esse ângulo aqui de 45 graus, cateto oposto e hipotenusa. E vimos que o seno de um ângulo x é cateto oposto sobre hipotenusa. No caso, nosso ângulo aqui vale 45 graus. Portanto, o seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 60. O seno de 45, naquela tabelazinha, nós temos que é raiz de 2 sobre 2. Mas vocês podem depois consultar. É igual a x sobre 60. E aqui nós fazendo uma proporção, nós temos 2x é igual a 60 raiz de 2. X é igual a quanto? 60 raiz de 2 sobre 2. X é igual a quanto? 60 dividido por 2 dá 30 raiz de 2 centímetros. Bom, então isso aí é bem direto também. E essa última questão aqui, né, ele fala sobre o movimento, né, que um certo objeto ele demora meio segundo para atingir o ponto mais alto, né, e depois mais meio segundo para atingir essa parábola que ele faz aí com a horizontal. Aqui na horizontal nós temos o tempo e aqui nós temos a altura dessa pedra, certo? E o que ele quer é o seguinte, nessa curva aqui nós temos um segmento que vai do vértice a esse início aqui, né? E ele quer saber qual é a tangente desse ângulo x aqui. Olha, mas para nós termos a tangente de um ângulo x é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se vocês olharem aqui, olha, nesse triângulo aqui, ó, esse cateto oposto aqui, nós não temos. Nós temos aqui que vale meio, olha, que é o nosso cateto adjacente. Não é? Como é que nós podemos encontrar aqui esse nosso cateto oposto? Que é essa altura aqui, olha. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse ponto aqui, olha, nesse ponto, aqui não vale um meio. Vamos pegar esse meio e colocar aqui nessa fórmula, para saber quanto que ele equivale a essa altura aqui. Então, em meio segundo, né, qual será a altura que atingiu? Então, H, nessa altura aí, de 1/2, vamos colocar 3 vezes 1/2, menos 3 vezes 1/2 ao quadrado. Estamos colocando esse 1/2 aqui na fórmula para saber qual é a altura que ela atingiu. Logo, essa altura, né, em meio segundo, vai ser quanto? 3 vezes 1 dá 3, sobre 2 permanece, menos 1 ao quadrado dá 1.
1 vezes 3 dá 3, sobre 2 ao quadrado dá 4. Não é? 3 meios menos 3 quartos vai ficar quanto? Tira o MMC, que dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. Portanto, ela vale 3 quartos. Né? Essa aqui, então, é a altura. Então, em meio segundo, a altura aqui foi 3 quartos de metro, que equivale a 75 centímetros. Tá bom? Mas o que nós queremos agora aqui é a tangente. A tangente, então, é o cateto oposto, não é? Então, a tangente de x é o cateto oposto, que agora nós temos aqui, olha, que ele vale 3 quartos, sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Esse aqui, olha, que vale 1/2. E divisão de fração, né? Nós sabemos que é 3 quartos. Conserva a primeira e vamos multiplicar pela segunda invertida. 2 sobre 1. Não é? E aqui, finalmente, 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 1 dá 4. E simplificando, dá 3 meios. Bom, então essa é a tangente do ângulo x. Certo? Então,